está. Eu quero começar pela paz constante. Se você não tem uma paz constante, tem alguma coisa errada. A sua alma vive inquieta, a sua mente vive pesada e tudo começa a girar em torno da ansiedade. Para mim, isso é um dos sinais de que a direção está errada aí. Paz constante é uma coisa que só tem quem está na direção certa. Olha só, Jesus estava no meio da tempestade, estava dormindo. Ou seja, seu estado de espírito era de paz, mesmo com tudo tempestuoso ao seu redor. Mesmo com tudo tempestuoso, ele estava em paz. Por quê? Porque ele estava no caminho certo, ele estava na direção certa. Quando você está na direção certa, você pode estar, com pressão financeira, você pode estar com gente perseguindo você, você pode estar com 1000 problemas ao seu redor, você pode estar com um exército cercando você, você está em paz, você está tranquilo. Por quê? Porque está numa direção. Quando estamos na direção de Deus, o que acontece? Quando estamos na direção de Deus, há um respaldo sobre nós. Há um respaldo. Há um respaldo. Ok? Então, a direção de Deus, ela não significa ausência de problemas. Ela pode, na verdade, estar com N desafios, 1000 desafios, 1000 problemas, que estamos em paz. Aí você pensa assim, puxa, mas isso é ilógico, né? É ilógico. É ilógico, realmente, eu concordo com você que é ilógico, só que tem um detalhe. Também tem um negócio muito forte de Deus aí, viu? Porque ter paz em meio ao caos é um dos maiores sinais de que você está na direção certa. A segunda coisa que eu compreendo, a partir do momento que você começa a forçar as coisas para acontecer, isso é sinal de que você está numa direção errada. Na verdade, isso é um problema, gente. Eu tenho uma mensagem que eu vou ver se eu ministro essa semana aqui, que inclusive eu falei ontem na pregação sobre ela, porque é algo que Deus falou muito, desde o início do ano Deus vem falando muito comigo sobre isso, que o esforço, ele impede você de ouvir a voz de Deus. Não que você não tem que se esforçar, que você não tem que dar duro, que você não tem que trabalhar. Não, tudo isso tem que fazer, tá? Mas o que eu estou dizendo é que, às vezes você se esforça muito por uma coisa e você continua lá empurrando, dando o seu melhor, sangue, suor e lágrimas, né? Dando sangue, suor e lágrimas. E ao mesmo tempo, você está fora da direção. Porque forçar tudo é um dos sinais de que está alguma coisa errada. Quando algo vem de Deus, existe esforço, mas junto com esforço, existe graça. Guarde isso. Quando você está numa direção de Deus, existe esforço, porque tem que ter o esforço, faz parte da vida, né? Mas existe graça. E o que é graça? A graça, ela torna as coisas mais fáceis. Ela torna as coisas diferentes para você. Então, aonde tem graça de Deus, as coisas funcionam, as coisas fluem. É que nem eu estava meditando numa palavra, né, a respeito de Noé. Noé, depois do dilúvio, Deus disse para ele frutificar. Só que lá na criação do mundo, em Gênesis, a Bíblia fala que Deus já tinha dito para o homem frutificar. E depois do dilúvio, a palavra para Noé também foi a palavra frutificar. Sabe por quê? Porque o objetivo de Deus é que em qualquer estação você frutifique. Até no meio do deserto, Deus quer que você frutifique. No vale, Deus quer que você frutifique. Assim como em passos verdejantes Ele quer que você frutifique, Deus quer sempre que você frutifique. Olha a parábola dos talentos. Quem ganhou 5, quem ganhou 2 e quem ganhou 1. Quem ganhou 1 e enterrou, Deus disse, mau servo. Por quê? Porque ele não frutificou. Então Deus quer que você frutifique.
Deus quer que o que está nas tuas mãos prospere. E esse é o objetivo de Deus. Deus quer que o que vem na nossa mão frutifique. Não importa se você está enfrentando crise financeira, crise emocional e a gente te abandonando. Sabe, Deus quer que você frutifique em qualquer tempo, em qualquer estação. Esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. Então, outra coisa que para mim é sinal de que você saiu da direção é quando você começa a negociar a sua identidade. A Bíblia diz que em Romanos 12:2, não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Direções erradas fazem você abandonar princípios para permanecer em ambientes que Deus nunca preparou para você. A partir do momento que você tem que negociar quem você é, que você tem que negociar seus princípios, Deus não está nessa direção. Nenhum negócio que é de Deus vai fazer você negociar teus princípios. Nenhum negócio que é de Deus, grava isso. Nenhum negócio que é de Deus vai fazer você comprometer os teus princípios na vida. Então, a direção errada é se forçarem você a fazer uma coisa errada em troca de você ganhar mais, em troca de você ter mais sucesso ou de ter mais influência. Não negocie com o diabo. Não existe vitória ao negociar com o diabo. Outra coisa que para mim é um sinal que a direção está errada, seu corpo começa a dar sinais. Inclusive essa vai ser uma mensagem que possivelmente eu vou trazer essa semana aqui. O que significa isso? Sinais de cansaço, sinais de estresse extremo, de esgotamento extremo, são sinais de que você está fora de uma direção. Tem alguma coisa desajustada, tem alguma coisa fora do lugar. Olha só, eu viajei ontem de Palmas, no Tocantins, para São Paulo. Cheguei em casa, era quase 10h30 da noite. Aí dei uma atenção para os meus filhos, jantei, fui dormir perto da meia-noite, 5 da manhã acordei para estar aqui hoje. Se eu tivesse esgotado fisicamente ou emocionalmente, você acha que eu ia conseguir manter essa disciplina? Eu não ia conseguir. Mas eu entendo que na direção de Deus você recebe um reforço do céu. Quantas vezes eu acordei, sabe? Eu acordei debaixo de um favor, de uma força de Deus na minha vida muito forte. De ter dormido, sabe? De ter dormido cansado, com dor no corpo inclusive, de ter tido um dia exaustante e no outro dia acordar totalmente renovado, como se eu tivesse dormido 10, 12 horas. Eu creio que é um favor de Deus e é algo que você pode alcançar, porque quando você está na direção de Deus, você conta com uma coisa diferente na sua vida, uma força diferente de Deus. Então, entenda isso. Outra coisa muito importante, quando você está na direção de Deus, você consegue ouvir Deus com clareza. Quando você está fora da direção de Deus, você tem uma dificuldade de ouvir a Deus. Por quê? Porque você se engana. Você se engana no caminho. Você se engana com você mesmo. Você olha para os resultados e você pensa assim, estou na direção certa por causa dos resultados. Mas nós já entendemos que os resultados não significam que você está na direção certa. Deus nos chamou para frutificar em todo o tempo, ok. Mas a frutificação ela é um sinal bom, mas não significa que eu estou totalmente na direção de Deus, certo? Por quê? Porque eu posso estar frutificando e ao mesmo tempo posso estar perdendo os frutos que eu mesmo estou colhendo. Então se eu estou tendo perdas são um sinal que um ladrão entrou na minha vida. E quando que o ladrão entrou na minha vida? O ladrão entra quando você entra numa direção errada. O ladrão entra quando você entra num caminho que não era para você entrar. Tá? Aqui você começa a perceber algumas coisas. Deus está falando comigo.
Outra coisa, você está numa direção errada quando você começa a ser guiado pelo medo e não por aquilo que Deus falou com você. Então, decisões erradas, elas sempre vão nascer da carência, do medo de perder, da ansiedade, até da necessidade de ser aprovado pelas pessoas. Então, ser guiado pelo medo é uma direção errada. E outra coisa, quando você está numa direção errada, você perde a fome espiritual de estar na igreja, de buscar Deus, de orar, de jejuar, tá? Isso é sinal, essa perda da fome espiritual é sinal de que você está numa direção errada. Então, querido, Deus não quer apenas que você avance, Deus quer que você esteja na direção certa. E essa é a minha palavra para você hoje. Se você está numa direção errada, volte para a direção de Deus o mais rápido possível. E você vai ver como o favor de Deus vai te alcançar e como as coisas vão se tornar mais leves na sua vida. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero também falar rapidamente do meu livro Mentalidade de Alto Nível. Eu aprendi uma coisa, que toda vez que a gente ouve a voz de Deus, a gente muda a nossa mentalidade. E se a tua mentalidade for mudada, você vai entrar no que Deus tem para a tua vida. Tem coisas que você não entra se não mudar a forma como você pensa. Esse livro aqui vai te ajudar a pensar da maneira certa, a quebrar crenças limitantes, a vencer o medo, a vencer, inclusive, mentiras que Satanás plantou em você, de culturas erradas que você passou. E se você adquirir mais de um desse livro, para dar de presente até para outra pessoa, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, ok? Então, adquira esse livro, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius17.com.br. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Doce e amado Espírito Santo, libera do teu favor sobre a vida de cada pessoa. E se tem alguém aqui que está na direção errada, Senhor, mostra para ela o caminho certo. Mostra para ela o caminho certo e ajude-a, Pai. Em o nome de Jesus, toque-a com teu poder e toque-a com teu favor. É o que eu te peço, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te mostre o caminho. Amém? Que o Senhor te mostre o caminho. Em nome de Jesus. Eu tenho um podcast agora, logo mais, e eu tenho alguns livros para assinar também. Mas amanhã eu vou ficar um tempo aqui com vocês, tá? Respondendo dúvidas, respondendo perguntas aqui do chat. Que Deus abençoe a todos. Até às 18 horas, a nossa